É isso. Senhoras e senhores, tá no ar mais um episódio do Bota Fé Podcast. E hoje eu tô aqui para conversar, hoje tá aqui comigo para conversar a pessoa que primeiro topou a ideia, a pessoa com quem eu falei antes de falar com qualquer outra pessoa e que me abriu o espaço, me abriu a agenda, né? Porque nada vai tempo para isso. E permitiu que o projeto desse os primeiros passos e chegasse até onde ele está hoje. Então, nada mais justo do que para a primeira gravação deste programa a gente trouxesse ninguém mais, ninguém menos do que Maria Júlia Kiel, nutricionista e cidadã santarritense. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e espero que você se sinta confortável para a gente conversar sobre todos os assuntos que aparecerem ao longo da conversa. Então... Muito obrigada, gente. Eu sou Maria Júlia, como ele falou. Sou nutricionista, nasci e continuo residindo aqui em Santa Rita. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês e... Vamos bater um papo aí, né? O podcast é um projeto puramente digital, né? Então, assim, ele vai acontecer basicamente ocupando todos os espaços possíveis da internet. E a Maju foi uma escolha lá no começo, quando o projeto começou, porque até então, né, os primeiros traços da ideia do projeto era justamente aproveitar o espaço aqui como uma maneira de mostrar para a cidade, mostrar para a comunidade de uma forma geral que a internet era um espaço que a gente poderia usar profissionalmente. Sim. E que a gente poderia explorar de maneira mais profunda do que eu acabo vendo ser feito aqui em Santa Rita. E a Maju foi a pessoa que foi a primeira pessoa que eu identifiquei ter esse estilo de trabalho e seguir essa linha de posicionamento dentro da internet. Então, eu não conseguia enxergar outra pessoa que fizesse mais sentido para trazer aqui numa primeira conversa e para conversar sobre, né, toda esse arcabouço de ferramentas que a gente tem na internet, né? Eu tenho certeza que você tem propriedade para falar sobre isso, porque... né, uma experiência, uma bagagem. Tá botando a cara aí já faz bastante tempo, né? Então, vamos começar do começo, né, para todo mundo te conhecer. Sim. Acho que... Eu nem me apresentei, né, na verdade. Eu nem falei, oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Olivato. Então, assim, vamos começar do começo, né? Acho que a Nutri é o primeiro passo, né? Acho que a Nutri foi o que te trouxe para esse mundo de internet, para esse mundo, para esse espaço digital. Então, acho que seria interessante a gente entender, o pessoal entender como foi sua trajetória até a nutrição e como foi que você, enfim, atravessou esse momento. Bom, eu não digo que fui eu que escolhi a nutrição, né? Foi a nutrição que me escolheu. Eu queria algo relacionado à área da saúde mesmo. E eu trabalhava com seguro na época. Trabalhei por 8 anos com seguro, que é algo que eu também gosto bastante. E eu queria algo relacionado à saúde. Então, eu fui por etapas, né? Eu fui escolhendo. Bom, enfermagem, não tenho coragem de dar injeção. Biotecnologia, biomedicina, também não. Mexer com agulha, tirar sangue. Então, eu falei, nutrição. Né? Eu queria muito estética, mas na época, depois do colegial, não deu. Não consegui cursar. Fiz 2 anos de administração, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com seguro. Fiz 2 anos, mas aí eu cheguei para o patrão na época e falei, olha, eu não estou me adaptando, eu não gosto de administração, quero algo relacionado à área da saúde. Como eu era uma funcionária boa, gostava de trabalhar com seguro também, ele falou, fica a seu critério. E aí eu fui por escolha mesmo. Aí eu falei, nutrição. E aí comecei, só que a faculdade toda, na verdade, eu passei achando que eu seria uma nutricionista de UAN, gestão de UAN, né, que é nutricionista de cozinha. Cozinha de empresa, hospital, sim. Trabalhar em empresa mesmo. E só no estágio que eu vi que eu seria uma nutricionista clínica, né, porque a prática é totalmente diferente da teoria. Então eu falei, nossa, caraca, né, faculdade toda achando que eu ia fazer uma coisa, agora no estágio, terminando, que eu vejo que eu quero a área clínica. Então eu me formei em 2018
E assim que eu terminei a faculdade, falei, preciso me especializar, preciso fazer uma pós em nutrição clínica. E continuei trabalhando na área do seguro, que é algo que eu realmente gosto, então estava na minha zona de conforto. E foi quando eu tive a trombose, na verdade, né, que também é um assunto muito pouco divulgado, que a gente ouve falar muito pouco por aí, que é super importante, que falei, preciso fazer alguma coisa, preciso de uma renda a mais, porque tudo é muito caro, né? Convênio, médico, exame, o remédio, meia compressiva. Então, eu estava conversando com minhas amigas e falei, e agora? Ou eu vou vender doce, que é algo que eu adoro fazer também, que é algo muito diferente da minha profissão, ou eu vou começar a atender. E aí elas me deram força. Não, começa a atender, você já é formada, você está fazendo pós-graduação, começa. E foi aí que a primeira coisa que eu pensei, quando eu falei, vou começar a atender, vou começar a divulgar meu trabalho, foi procurar um designer para fazer a minha marca. Era época de pandemia, então eu falei, eu preciso me destacar. Então, não vai dar para aparecer muito na internet sem fazer esse trabalho. Eu preciso ser profissional. Na época, tinha muitas pessoas na minha sala que já trabalhavam com Instagram, né? Que iam trabalhar na área clínica. Então, eu trabalhava com post, mostrando mais o dia a dia. Como eu passei a faculdade toda achando que eu ia para a área da cozinha, eu nem divulguei. Né? Então, foi aí, a partir daí, quando ficou pronto, as pessoas começaram a divulgar bastante meu logo. E tomou uma proporção assim que nem eu imaginava. Mas eu continuava trabalhando, né, o período comercial no seguro. Então, depois das 5, eu fazia os atendimentos domiciliares. Eu ia até a casa das pessoas. Era uma rotina bem cansativa, bem corrida. E continuando, aí comecei também a divulgar através das artes, com os temas. Comecei a compartilhar mais do meu dia a dia, das minhas refeições. E falar mais sobre a minha forma de trabalho, né, que também é um diferencial. Qual seria? Da dieta flexível. Ah, tá, entendi. E Maju, sobre as datas, acho que a gente passou, né, por cima disso. Você tinha dito que fez ADM primeiro, então você saiu do terceiro, passou em ADM, ficou os 2 anos e em seguida você entrou direto em Nutri, foi isso? Isso, eu fazia EAD mesmo, eu fazia à distância, né? Na verdade, quando ADM? Isso. Na verdade, quando eu terminei o colegial, eu trabalhava de secretária em uma rádio. Isso foi em 2012. E aí eu fui trabalhar na usina, na época de safra, era fiscal de laboratório. E quando eu saí de lá, que eu comecei a trabalhar no seguro, mas aí ele falou que eu precisava fazer administração, né? Para eles me contratarem, eu precisava fazer algum curso relacionado à área. E aí eu fazia EAD. Então eu fiz por 2 anos, tranquei. Comecei nutrição em 2015, me formei em 2018. E comecei a atuar só em 2020, mas eu já estava fazendo a pós-graduação. Eu me formei em 2018 e em 2019 já comecei a fazer a especialização em nutrição clínica. Precisa, no caso aqui, a ignorância, desculpa, né? Mas nutrição clínica depende da especialização? Não. Na faculdade em si, a gente já se forma em todas as áreas. Ah, tá. Mas como eu passei a faculdade toda achando que eu queria o né, que é a cozinha, eu falei, preciso me especializar. Porque a gente também tem esse lance, né? Sai da faculdade, não sabe, né? Meu Deus, o que eu fui fazer lá por 4 anos? O que aconteceu com 4 anos da minha vida que eu não aprendi porra? Não aprendi porra nenhuma, não. Mas é que depois, claro, que a gente entra no mercado de trabalho, você vê que é totalmente diferente. Exatamente. Né? A gente lida com uma responsabilidade que na facu... A gente tipo, não tem não noção, existe, né? na mesma intensidade. Exatamente. Assim, né? Então... E como eu trabalhava já com seguro, eu estava na minha zona de conforto, né? Então, eu estava super tranquila na área do seguro, mas na área da nutrição eu ainda tinha muita insegurança, né? Então, foi a forma que eu encontrei das pessoas conhecerem, né? A minha forma de trabalho, a minha conduta, que é a dieta flexível, que não gosto de dietas restritivas, não dá certo a longo prazo. E eu acredito que as pessoas começaram a enxergar como uma forma diferente mesmo, né? De fazer dieta, de ver a nutrição com outros olhos, que não é para emagrecer, não precisa sofrer, não precisa de castigo, não precisa fazer uma dieta restritiva. Então, conhecendo o meu dia a dia, minha rotina, é óbvio, né, que hoje eu tenho menos tempo. Antes eu tinha mais, conseguia ter mais, agora a vida de dona de casa, de profissional... tudo mais. Atendendo 685 clientes por mês. Atendendo os pacientes, agora trabalhando também na APA e também atendo em Porto. A gente precisa falar desses atendimentos todos também. Isso. Porque... Então fica mais corrido.
Mas mesmo assim, 90% dos clientes que vêm até mim é através do Instagram mesmo. E o restante é por indicação. Então, vejo muito isso, que as pessoas... Bom, hoje em dia, né, se a gente quer comprar alguma coisa, ou se a gente quer conhecer alguém, a primeira coisa que a gente faz é procurar no Instagram. Né, ver o que a pessoa está fazendo. Né? Exatamente. Então, é onde eu mostro praticamente vida real mesmo. Né, as coisas boas, as coisas ruins. Se está comendo coisa saudável, mostro. Se não está, também, né? Sou um ser humano normal. E eu acho que é isso, gera conexão com as pessoas, né? Que é uma pessoa ali, né? Sim, é uma profissional, mas também é uma pessoa normal, com vida real. É importante, né, que as pessoas... uma conversa que a gente também já teve, né? Que as pessoas saibam reconhecer isso, né? No sentido de... Porque é isso, as pessoas vão se conectar com o que elas conseguirem reconhecer. Então, por mais que a gente faça esse esforço de mostrar todos os nossos lados, pode ser também, né, e acaba sendo a parte mais difícil de trabalhar na internet, que é essa hora de trabalhar com a vulnerabilidade, né? Então, no seu caso, às vezes, eventualmente mostrar uma comida não tão saudável pode ser um ponto de conexão para aquela pessoa que vai olhar e falar, pô, a minha nutricionista também às vezes come uma coisinha diferente. Exatamente. Mas ao mesmo ponto pode ser aquele espaço onde a pessoa que não está tão disposta a receber isso olha e fala, lá, a nutricionista que fala de dieta flexível comendo chocolate, tá ligado? Sei lá. Qualquer que seja o argumento para tipo, deslegitimar um comportamento natural, né, que deveria ser tomado com naturalidade por qualquer um. Tem esse pensamento, né, que o nutricionista é 100% saudável, né? Tipo assim, muito do nosso trabalho, né, desse trabalho dentro da internet, segue a linha da orientação, né? Então, são esse trabalho com produção de conteúdo, principalmente para nichos mais específicos, né, onde você tem uma atuação mais específica, o caminho é sempre esse, né, de você ir instruindo as pessoas para que elas consigam ir percebendo que, né, não sei se você tem essa relação dentro dos seus atendimentos, mas o quanto você ouve da galera que, nossa, achava que não precisava de um nutricionista. Então, o meu caso mesmo, a gente, né, outras conversas que a gente já teve, às vezes pelo biotipo ser específico, né, e ser mais magro e tal, a gente assume que não, eu sou magro, então eu não preciso de um nutricionista, eu estou tranquilo. E isso pode partir de outros espaços, né? Então, eu estou falando aqui do meu exemplo específico. Mas você recebe uma galera falando, nossa, eu não fazia ideia que precisava, ou então tem um resultado e fala, putz, que legal e tal, algo nesse sentido de reconhecer, assim. Alguns chegam e falam, mas eu já me alimento bem. Aí eu faço anamnese, e às vezes eu faço umas caretas que eu falo, meu Deus. As professoras, para mim, na época de estágio, da clínica principalmente, falavam para mim, Maria Júlia, faz cara de paisagem. Algumas coisas que você escuta. E é importante falar sobre o julgamento, né? Que eu falei, lógico, que na brincadeira, né? Claro, porque... Não tem julgamento, não tô para julgar ninguém, para repreender, para apontar o dedo, para... Né? Não é o meu papel, a minha função realmente é ajudar. Então, quem participa das consultas, quem faz o acompanhamento sabe, né? Que, muito pelo contrário, eu estou para ajudar, não estou para repreender, enfim. Sim. E eu até, eu lembro que da nossa primeira conversa, né, das primeiras gravações, testes que a gente fez, eu lembro de sair e comentar com uma amiga, assim, que a gente conversou muita coisa que na época eu não tinha a menor ideia que existia, assim, e tal, muito sobre nutrição comportamental e outras áreas, né, que você atua. E eu lembro de sair de lá e falar, caralho, eu preciso... O podcast precisa começar para arrumar uma permuta com a Maju e virar acompanhado dela, porque, caralho, agora eu quero ir na nutricionista, sabe? Então eu lembro de sair, assim, das nossas primeiras conversas, tipo, com muita informação na cabeça. E eu lembro que, enfim, a gente teve aquele ponto, né, de porque é magro, né, por ser magro e tal, achar que não precisa. Ali na hora me acendeu uma luzinha assim que ainda não tá muito forte, mas já existe lá no fundinho assim, que é tipo, a hora que as coisas estabilizarem um pouco mais, com todos esses projetos acontecendo, nutrição e passar por um nutricionista, né, é algo que provavelmente vai acontecer. Porque mesmo que seja para ir lá e falar, mano, não, tá tudo suave, tá tudo certo, sabe? E, né, o que você acabou de falar que acaba acontecendo. Todo mundo chega lá achando que tá comendo lindamente, né? E aí chega lá e descobre que faz tá... anamnese,
Só por Deus. Anamnese, o que seria, assim, só pra gente Seria, matar essa curiosidade? né, identificar o que você está comendo. Então, Tá. né, É uma primeira fazer etapa ali do Isso, uma atendimento. anamnese, um recordatório, para ver como você se alimenta, os horários, o que geralmente você come. Então, para Entendi. eu verificar antes, né, como que estão os seus hábitos. Entendi. Peraí que o Cascão tá falando. Não é Cascão, acho que é Cascão do Neto. Eu preciso achar alguém aqui que vai falar do meu ponto. A comida? Então, eu vou só falar então da comidinha. Enfim, a gente tinha um claro propósito aqui de mimar os nossos convidados com um lanchinho especial para acontecer durante o programa, mas não vai dar muito certo ficar comendo, né, aqui enquanto a gente conversa. Então, pessoal, alô aqui para o pessoal do Armazém da Estação, que foram uns queridos, e a gente já comeu um pouquinho aqui antes do episódio começar, né? Enquanto a conversa acontece, não dá muito certo, mas a gente queria agradecer de coração mesmo pelo apoio do pessoal do Armazém da Estação, que nos forneceu aqui até umas bolachinhas de goiaba, tem um patezinho, tem um biscoitinho. Isso tudo vocês, obviamente, encontram lá no Armazém da Estação. Então, se você aparecer lá e falar, nossa, eu vi uma bolachinha de vocês lá no podcast e tal, já vai ser lindo. Vocês já apoiam pra caralho o projeto. Então, queria deixar aqui esse alô pro pessoal do Armazém da Estação que cedeu uma comidinha pra gente e tornou, né, o episódio mais agradável. Sim, está uma delícia. Então, a gente vai só dar uma geral aqui no ambiente para a gente poder ficar com um espaço mais livre e a gente já retorna em seguida. Demorou? Maju, então, agora com o ambiente arrumadinho, vamos retomar. Eu lembro de você falando sobre a trombose e o início do consultório, né? Que foi ali meio que aquela pressão inicial assim, que te fez olhar e falar, não, vou meter a cara na nutrição mesmo, porque, porra, 4 anos de graduação, mais uma pós ali já começada. Na época que você começou o consultório, você já tinha encerrado a pós? Já. Eu terminei a faculdade em 2018, em 2019 já comecei a pós. Ah, tá. Mesmo sem atender. Então, em 2020 que eu comecei os atendimentos domiciliares, eu já estava fazendo a pós-graduação. E depois de um ano que eu fui para o consultório. Que aí que eu já estava gastando com gasolina, eu vi que não estava compensando, eu usava o carro do meu pai, né? E aí eu falei, não, vou tentar alugar um espaço para ficar mais profissional também, mais confortável. E foi assim. Aí eu comecei a atender no consultório em Porto Ferreira também. Eu fiquei nesse atendimento domiciliar, tinha alguns clientes lá. Depois fui trabalhar em uma clínica, né? Me procuraram para começar a trabalhar nessa clínica. Não deu muito certo. Mas assim, você atuar pela clínica em si, tipo, eles vão te pagar, sei lá, uma diária e tal? Não, o meu trabalho mesmo, e para usar a sala eu pagaria uma comissão. Ah, entendi. Você chegou a atuar assim? Trabalhei alguns meses, né? E aí eu tinha minha própria sala, também fiz um investimento, comprei os móveis, deixei tudo do meu jeitinho, do jeitinho que eu gostava. E a pessoa em si, de primeiro momento, queria essa comissão, né, pelos atendimentos. E depois ela veio me oferecer um aluguel fixo, só que como eu estava lá uma vez na semana, para mim não compensava. E do nada ela me tirou da sala e queria que eu atendesse na lavanderia. Por que não, né? Por que não? E talvez pelo fato de não ser da cidade, por ser nova, talvez não as era pessoas... alguém que você conhecia, assim, diretamente? Não. E aí ela achou que, na verdade, por ser nova, vai vai aceitar qualquer coisa. Uhum. E eu tentei, pra te falar a verdade, tá? Eu sou bem teimosa. Atender na sala que ela tinha oferecido? Mas aí eu fui uma vez só e falei, olha, realmente não dá, não comporta, não é uma sala de atendimentos. Os meus pacientes não merecem isso, eu não mereço isso. Uhum. Enfim, né? Tudo, até, tipo assim, você acabou depois encontrando uma parceria nova, né? Sim, aí eu mandei mensagem, né, pra Jaque, onde eu tô atualmente. E aí deu certo, desde então estou lá. Mostrando, né, um exemplo interessante aí de que, pô, vale a pena a gente se valorizar, né? Às vezes a gente tá ali a um passinho de encontrar alguém que, porra, bate certinho com o que a gente precisa e que, né, diferente da pessoa anterior, saiba te valorizar como profissional e entender que,
pô, ter a Maju como Nutri lá, não é só o aluguel a mais que ela vai ganhar, sabe? Pô, é no espaço que ela oferece ter uma nutricionista de qualidade, tá ligado? Exatamente. Então, assim, é interessante, né? Também como isso, querendo ou não, precisa passar É um pelo nosso... né? Uma Pelo experiência. e precisa passar pelo nosso filtro, né? Tipo assim, mano, não, esse nível aqui eu não vou aceitar. Exatamente. Sabe? Aí, É experiência, aprendizado, amadurecimento, tudo, né? sim. Então, e aí dentro disso tudo ainda tinha a trombose, né? No meio dessa Dessa loucura, né? Tinha esse tempestade. tratamento da trombose, eu fiz o tratamento por 1 ano e meio com o anticoagulante. Nesse meio tempo, ainda usando o anticoagulante, eu sofri um acidente de carro. E a minha sorte foi que eu não tive ferimentos, né? Porque senão... Tipo, você deu perda total no carro, ficou estraçalhado, né? Você chegou a capotar, tipo... Eu voei com o carro. Tranquilo. Foi suave. E nossa, fazendo o tratamento, e eu estava em outra empresa, na verdade, nem estava trabalhando mais com o seguro, eu estava em outra empresa. E eu entrei no lugar de uma amiga minha, na verdade, que ficou de licença, maternidade. Eu fiquei por 3 meses só nessa empresa. Enfim, depois do acidente, eu falei, não quero mais. Chega, tô acabando com a minha saúde mental e eu vou ficar só com o consultório, porque a nutrição é meu plano A. Sim. E nessa época você já... Foi isso, né? Foi 1 ano depois de atendimento domiciliar, então você já tinha ali... Consultório. Alguma coisa, assim, tipo, alguma carteira de clientes, digamos assim, de mas pacientes, eu tinha né? muito medo, né? Ah, com certeza. Sair do CLT, do salário fixo ali na conta todo mês. Então, ser autônomo é muito difícil, né? Porque a gente não tem esse controle de renda mensal fixa. Mesmo tendo uma... Chamando de cartela de clientes, mas acho que para nutrição não é exatamente o melhor termo, né? Tendo já os clientes ali em acompanhamento, clientes, né? Ainda assim, mesmo com esses clientes, você tem, assim, tipo, retornos fixos, você tem uma galera nesse meio que, tipo, torna uma porção do que você recebe de maneira fixa, assim, pelo menos? Sim, tem bastante cliente que já faz muito tempo que faz o acompanhamento, né? Porque o acompanhamento em si é um tratamento, é um processo, demora tempo. Não vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses que as pessoas vão atingir os resultados. É isso que precisa ter em mente também, que para a gente transformar e mudar hábitos leva um tempo. Precisa ter paciência. Então, eu digo que é o tempo, paciência, constância, disciplina, tudo envolvido. Sim. E... o resultado vai vir de uma mistura disso tudo, né? Então, eu já tinha bastante cliente, sim, que dava para tirar um dinheiro bom para me manter. Assim, né? Sim, só que o medo também de sair da zona de conforto, de não ter mais aquela certeza, como eu estava com a minha casa para ser entregue, então já tinha várias contas fixas, também era... Tipo, é complicado, né? É um nível assim de, pô, não tem para onde correr, né? Tipo, Exatamente. O que você vai fazer se der uma merda, né? É complicado. Era bem difícil, mas aí eu conversei, na verdade, com 2 empreendedores na época. Um que fazia acompanhamento comigo e eu cheguei um dia chorando, né, desse outro trabalho, porque eu também trabalhava o período comercial todo e parava no consultório depois e eu cheguei chorando e, né, o que aconteceu? Não, nada, não, fala. Daí eu falei o que estava acontecendo. Ele falou, para com isso, fica só com a nutrição, você vai ter muito mais tempo para se dedicar ao que realmente você gosta. Você está acabando com a sua saúde mental. Os pacientes também, né, chegam aqui e esperam encontrar o melhor de você. Não, né? Ele é óbvio que acontece, né? Um dia que você não está bem, mas foca no que realmente você quer. Sim. E foi a moça, né, a Marina, onde eu tiro sobrancelha, que faz muitos anos também, e eu fui conversar com ela e ela me disse a mesma coisa, que ela também passou por esse processo, né? Ela trabalhava antes CLT e para ficar só com a parte da sobrancelha, com a área da sobrancelha, ela também falou que teve muito medo e que ia dar tudo certo. Então foram conversas, né, de empreendedores que na verdade também foram me fortalecendo para eu criar coragem, né, e sair. Mas foi o acidente em si que fez eu ter essa decisão mesmo, porque eu falei, nossa, se eu realmente tivesse morrido, e aí? Ia ficar tudo aí, né, e eu me desgastando. Tipo, isso veio assim para você? É complicado, né? Não tô duvidando aqui, mas eu nunca passei por uma situação assim de um acidente tão sério, assim, algo até que eu tenho um medo absurdo, assim, toda vez que eu tipo assim, tô em estrada e tal, eu sempre venho e falo, porra, nossa,
eu tenho medo, assim, de me envolver em acidente. Já andei de moto muito tempo, então, assim, foram quase 2 anos indo e voltando de Franca para Santa Rita, sei lá, uma vez por mês. E era sempre aquela coisa, sabe? Tipo, atenção máxima, porque, porra, um baita medo. E acho que numa situação dessa, né, você chega nesse ponto de olhar e falar, mano, podia Não ter vale morrido, a pena. tá ligado? Exatamente. A parada. E aí eu lembro que quando eu fui pedir as contas, né, pro meu patrão na época, eu falei para ele que eu não ia mais perder meu tempo com pessoas, coisas e lugares que não estavam me acrescentando nada. Que o dinheiro era importante, realmente eu precisava, mas que não valia a pena eu perder minha saúde mental por conta disso. Sim, você estava arriscando basicamente, né, Exatamente. o que você tem de, o que a gente tem de, mais precioso aqui. Vou parecer meio velho, né, falando, mas Clichê. meio clichê, né, mas a saúde mental vai determinar muito do seu desempenho em todas as outras áreas da sua vida, né? Então, Exatamente. se tem algo que você está precisando, né, se algo te obriga a sacrificar a saúde mental, tem alguma coisa errada, né? E Talvez. foi o que eu falei para ele, eu vou ter que acabar fechando o meu consultório, o meu sonho, se eu continuar aqui, não é isso que eu quero. Uhum. Eu falei, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, vai continuar me abençoando e que vai dar tudo certo. Assim como a trombose, né? Eu digo que foi um propósito de Deus mesmo na minha vida. Tipo assim, vai, pelo amor de Deus, começa a atuar na sua área, mulher. Uhum. Né? Vai de uma vez. Foi na base da pancada. E é interessante, assim, eu consigo enxergar isso que você fala dentro desse ponto em que a gente fala sobre o empreendedorismo, né, arriscar isso. Então, são vários compromissos que acabam, né, trazendo muito mais peso a essa decisão de, tipo, não, isso, muito mais responsabilidade, vou né? largar a mão, né. Então, assim, que nesse ponto eu tive um pouco mais de flexibilidade no sentido de, tipo, eu não me enxerguei perdendo nada quando eu falei, mano, terminei o direito, falei, pô, não vai rolar, tá ligado? No meu caso, ainda teve um pouco da minha faculdade encerrar no primeiro ano da pandemia, né, em 2020. Então foi um ano bem complicado, porque na época não tinha, tipo assim, a galera simplesmente se fechou para todo tipo de possibilidade, né? Então não Sim. tinha nenhum tipo de vaga aberta. Home office na época, em 2020, ele até o meio de 2020 era uma coisa assim, mano, né? A gente viu o caos que foi, a galera Sim. mantendo o trabalho presencial por uma cota. E aí eu ali naquele ano, mano, não vou conseguir nada dentro da área de direito. Tava com o meu TCC atrasado, sabia também que não ia conseguir, porque, mano, foi uma sobrecarga absurda de coisa ao longo da pandemia. Então, na hora ali, eu não me enxerguei tanto perdendo algo. Quando eu falei, não, vou sair, vou tentar empreender e construir algo na linha do que eu quero mesmo, sabe? Mesmo sendo uma linha totalmente diferente do direito. E por isso, eu não tinha alguns compromissos tão estabelecidos. Então, assim, me pegava um pouco a questão de, tipo, beleza, aqui nesse ponto, talvez se eu tivesse esperado um pouco mais, tivesse continuado na área do direito e tal, teria me forçado a terminar o TCC antes e, eventualmente, eu começaria a ganhar uma grana que eu demorei mais para ganhar, trabalhando por conta, e que naquele momento, às vezes, fosse uma decisão que devesse ser mais altruísta, no sentido, tipo, eu não tinha alguns compromissos fixos por minha conta, mas, porra, eu podia já estar trabalhando e ajudando minha família, tá ligado? Sim. A ter uma renda um pouco mais confortável. E na época, a decisão foi essa, assim, foi de colocar na balança e falar, mano, talvez eu tenha uma renda certa agora, né? Eu tenho uma pequena renda certa agora, mas eu não consigo enxergar isso funcionando a longo prazo, tá ligado? E aí vai ser pior porque porque realmente queria. eu vou ficar 2, 3, 4 anos até ter que chegar numa situação de, tipo assim, mano, com a saúde mental tudo fodida. Exatamente. Aí falar, porra, não, deveria ter ido. E aí olhar para trás e falar, puta, mas agora já foram 4 anos depois do final da minha faculdade. Então, assim, na época foi complicado. E eu já tinha, igual eu falei, muito menos compromissos fixos estabelecidos em relação ao quanto a minha renda deveria contribuir para outras pessoas e outras coisas já concretizadas assim na minha vida. Então, foi assim, foi um puta período complicado assim em termos de relação pessoal também, tá ligado? Porque nada, tá ligado? Fiz uma faculdade que tinha ali uma mensalidade mensal. Mensalidade mensal, né? Porra. tinha ali uma mensalidade, né? Então, foi sempre uma preocupação desde o início, porra, não, preciso cumprir com alguma coisa para pelo menos, né, igualar a mensalidade que eu pago, não sei o quê.
Aí chegou no final da faculdade, pô, 5 anos pagando uma mensalidade para no final chegar e falar, putz, vou fazer outra coisa, sabe? Então, assim... Era um peso também. É um peso, né? Fardo. Porque fica essa coisa assim de, não, se você não usar a faculdade, perdeu tudo, sabe? Exatamente. E era algo que eu pessoalmente não enxergava, sabe? Ainda mais como direito, porque, porra, uma puta área ampla pra caralho, né? Também outra coisa clichê de dizer, mas é um curso que, se você se dedica o mínimo, tá ligado? Expande pra caramba seus horizontes de, tipo, sociais mesmo, sabe? De, pô, se posicionar na sociedade de uma forma que você consiga enxergar outras coisas que eu vejo que antes do direito eu não enxergava, sabe? E não tem como olhar para isso e falar, não, foi 5 anos jogado fora, tá ligado? Não foi, de maneira todo alguma. conhecimento é válido, né? E muito dos projetos que eu levei ao longo da faculdade eram já enxergando que eu talvez quisesse ir para essa área criativa, né? Porque o direito também não foi a minha primeira faculdade, a primeira, mas fiquei 8 meses, assim, foi algo que eu desisti muito rápido, eu falei, puta, isso aqui eu vou ficar atrasando, não vou levar para frente. E então, assim, muita coisa eu fiz durante a faculdade e tal, e aí fica essa pressão, né? Que às vezes acaba sendo algo... Quando você olha a internet, você fala, mano, eu já sei o que eu quero, tá ligado? Eu já sei que se eu for fazer uma coisa que eu não gosto, uma hora vai dar merda. Eu já sei que... E a gente... É isso, essa coisa, essa pressão externa de outras coisas, sabe? Às vezes é algo mais fixo, né? Às vezes é uma conta que você já tem, é um outro compromisso que você já tem assumido com outra pessoa, mas pode ser inúmeros, tá ligado? Ali então, era o que me segurava muito, né? Na verdade, eu já vinha de uma rotina muito sobrecarregada, desde quando eu estava trabalhando com seguro. Porque era horário comercial na corretora, então eu saía de lá muitas vezes... 9 às 5, 9 às 6, 8 às 5? Das 8 às 5, com 1 hora de almoço, então... Pegado. Saía direto, às vezes já ia para casa das pessoas para atendimento, chegava em casa 9, 10 horas da noite, jantava... Tomava um banho e já ia para a área da nutrição para fazer os planos alimentares. Então, às vezes, ia dormir 2, 3 da madrugada, para 7 horas estar acordada de novo. Então, eu já estava muito sobrecarregada, mas eu tinha esse medo. Uhum. Então, o acidente realmente foi onde eu falei, não, divisor, né? Chega, né? Não quero mais isso para mim. E foi assim, que eu falo que foi na base da pancada, literalmente, né? Uma senhora pancada, então, olha... Deus está te mostrando o caminho, vai por aqui, querida, né? Fica só com isso. E às vezes a gente é teimoso, né? Fica na zona de conforto mesmo, fica com medo. Mas no final deu tudo certo. E nesse ponto é importante, né? A gente também lembrar a validade, a importância mesmo da galera que olhou para você e falou, mano, só vai, tá ligado? Só vai. Que te ajudou a enxergar, né? algo que às vezes a gente sozinho não consegue, enxerga, tá ligado? né? Tipo, o nosso potencial, né? O que a gente... Tem uma tendência, né? a diminuir, né? E outra, o que eu consegui conquistar, o tanto que eu consegui me destacar, mesmo na pandemia, né? Que tinha pessoas para atender, tinha clientes para atender, mesmo na pandemia. Então, as pessoas me recebiam na casa delas, mesmo na pandemia. Então, graças a Deus foi muito bom, deu muito certo. Sim. E vem dando. Sim, interessante. E acho que agora, então, a gente fica legal, né? A gente conversou bastante sobre nossas trajetórias. Eu até que me enfiei para contar um pouco da minha parte, porque, enfim, foi tudo isso que, no final das contas, trouxe a gente aqui com essa mini estrutura que a gente conseguiu levantar para gravar o programa e para tirar o projeto do ar. Então, acho que assim como você, acho que se sente grata, né, por ter tomado a decisão, acho que é fácil olhar e falar, pá, nossa, podia ter sido bem mais fácil, né? Mas acho que olhando tudo que você alcançou e falando por mim, assim, pô, ver isso aqui acontecendo e tal, eu tô até agora bem mais tranquilo do que eu tava aqui que a gente começou. Mas ainda assim, às vezes eu acho que a ficha não caiu, sabe? Fala, porra, caralho, em setembro eu tava viajando uma ideia de um podcast que talvez acontecesse e ele tá acontecendo. Mas tá correndo atrás para acontecer, Sim. né? E acho que agora seria legal a gente aproveitar e falar um pouquinho mais da sua atuação, assim, porque eu sei que você tem um trampo mega legal e não só com a clínica, né, mas a sua atuação na PAI que você mencionou, a gente poderia explorar um pouco mais. Tem gente curiosa aqui nos bastidores desse episódio. A gente reuniu 4 fofoqueiros aqui para gravar um podcast. Olha no que deu. Então, acho que agora a gente, né, vamos falar um pouco do seu trampo, porque eu acho que também é um puta assunto interessante, que acho que a gente pode começar pelo lance da nutrição
flexível, da dieta, dieta flexível. Isso, que na verdade eu conheci a dieta flexível também quando eu tive a trombose, né? Que foi quando eu fiquei afastada do seguro e estava em casa, né? De atestado e conheci a dieta flexível. E aí eu me interessei. Eu falei, na verdade, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Que a gente consegue ter resultados sem dieta restritiva, sem passar fome, sem dieta maluca, sem cortar alimentos ou tipos de alimentos. E eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero ser a Nutri convencional, né? A Nutri com as colheres em cima da mesa, 2 colheres de sopa de arroz, uma conchinha de feijão, um bifinho do tamanho da palma da mão. Eu acho que todo mundo já está cansado de escutar isso, então eu queria realmente revolucionar. Sim. Eu queria mostrar que dá para a gente ter resultados, dá para emagrecer, dá para ter ganho de massa muscular de forma prazerosa, né? Fazendo as pazes de fato com a comida. E sempre quis também fazer, né, a pós-graduação em nutrição comportamental, que eu consegui começar, inclusive, esse ano. Então, vem acontecendo muita coisa boa, graças a Deus. Comecei a trabalhar na APAE, fazer os atendimentos, o acompanhamento dos assistidos dos alunos lá. E isso vem sendo também de grande valia, tanto para o meu crescimento profissional como pessoal. Então, está sendo muito bacana. A dieta flexível, até acho que essa informação também era nova para mim. Então, nem foi algo que, por exemplo, a Facu te apresentou, né? Foi algo que você teve que caçar depois. Exatamente. Fiz cursos, né? Me especializei também, de certa forma, para buscar isso, né? Essa diversidade. É que também, assim, que acaba sendo um direcionamento, né? Porque, no final das contas, é uma maneira de você juntar todo o seu conhecimento e proporcionar para o paciente uma maneira de se cuidar que não seja restritiva, né? Exatamente. Então, fazer ele enxergar de outra forma, né? Como eu falo, a nutrição. Sim. Então, dá pra gente comer de tudo. Como eu falei, nem a Nutri é 100% saudável. Então, tem a regrinha básica 80-20. 80% comida de verdade, comida saudável para nutrir o corpo. Comida de verdade seria tipo... arroz, feijão, grãos, carne, fruta... legumes, salada, frutas, ovos, leite. Entendi. E 20% das comidas menos saudáveis, que a gente também gosta. Comer uma pizza, um lanche, um refrigerante, um chocolate, um açaí. Que aí é para a saúde mental. Então, o equilíbrio entre a saúde mental e a saúde física. E eu falo que eu também prezo muito pelo equilíbrio entre a saúde física, metabólica e mental, que eu não viso somente a saúde estética, né, a parte estética, o emagrecimento a qualquer custo, a qualquer preço, não. Tem que ser em equilíbrio, respeitando os limites, né, do nosso corpo, entre a saúde física, metabólica e mental. Certo, isso é interessante, porque eu, assim, vou dar de novo um exemplo pessoal, né, eu não tinha um contato tão próximo, assim, com a nutrição, muito por nunca ter tido um problema específico, pelo biotipo que acaba supostamente não acusando nenhum problema. Então, eu não tinha tanto esse contato com a nutrição tradicional, sabe? Dentro dos seus pacientes, você vê que ainda rola essa coisa de... Como seria, né, essa proporção da galera que chega lá mais crua, de tipo assim, gostei da dieta flexível, mas quanto da galera chega lá, tipo assim, com coisas que precisam ser desconstruídas, né, com pontos de vista que precisam ser desconstruídos sobre o que se cuidar e ter uma nutrição saudável, né, uma alimentação saudável. Todos. Sério? Ô, louco. Porque, na verdade, né, desde quando a gente se conhece por gente, quando alguém fala que quer emagrecer, a primeira frase que vem na nossa cabeça, você quer emagrecer? Comer menos, né? Fecha a boca. Não é assim que funciona. Então, é isso que eu venho mostrando, né? Que a nutrição é sobre comer bem, não é sobre comer pouco. Então, as pessoas já têm essa ideia que realmente, né? Você quer emagrecer, fecha a boca, come pouco, então vai fazer um prato de comida, é aquele pingo. E, consequentemente, passa o dia beliscando. Então, para você explicar, e a pessoa vive naquele ciclo do efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E as pessoas precisam entender que, na verdade, a alimentação é algo que a gente vai fazer para o resto da vida, todos os dias. Então, não é por um certo período. Vou fazer a dieta aqui por um tempo e depois eu vou voltar com meus hábitos antigos. Por isso que eu digo que o acompanhamento nutricional é um tratamento.
Então, até a pessoa realmente conseguir mudar todos os seus hábitos, o seu estilo de vida, demora. Entendi. Eu tinha ficado essa curiosidade também, assim, a Nutri... o quanto você enxerga, assim, desse espaço de, vou passar para um nutricionista, vou lá 3 consultas e depois já posso seguir sozinho e tal, sabe? É muito difícil. Isso né? rola um preconceito em relação a isso, eu Sim. imagino, né? Porque... Sim, é porque as pessoas também são muito imediatistas, né? Então, querem ter o resultado muito rápido. E não é assim que acontece. Até uso o exemplo da montanha-russa, que o processo de emagrecimento é uma montanha-russa, assim como a nossa vida. Então, tem dias que a gente está no topo, tem dias que no fundo do poço, tem dias que mais ou menos. O emagrecimento é a mesma coisa. E tudo depende de como a gente está psicologicamente. Se a gente não está num dia bom, consequentemente, a gente não vai conseguir ter uma alimentação bacana, um treino legal. Então, por isso que eu falo muito da constância, da disciplina e da paciência, porque tudo isso demanda muito tempo. Então, não foi em 30 dias que a pessoa ganhou o excesso de peso. Não vai ser em 30 dias que ela vai perder. Então, precisa realmente ter essa responsabilidade, essa consciência que é um tratamento e que todo tratamento demora. Mas aí o tempo também vai da disciplina de cada pessoa. Sim, sim. E aí entra também a questão da nutrição comportamental, né? Que é outro tema aqui dentro da sua área de trabalho que eu achei, incrível. Que é justamente trabalhar com esse lado da pessoa de entender, você me corrija se eu falar alguma merda, né? Mas que seria esse entender o quanto da rotina dela, enfim, da maneira como ela interage com os desafios do cotidiano. Exatamente. E o quanto isso afeta a alimentação dela, né? Que é o comer emocional, né? Hoje a gente tem muito isso. Então, se a gente está ansioso, a gente come. Se a gente está triste, a gente come. Se a gente quer comemorar, a gente come, que é da cultura, né? Do ser humano. Se a gente está feliz, a gente come. Então, trabalhar muito esse comer emocional, que são comportamentos. Hoje, tudo que a gente faz é um comportamento. Sim, então, os hábitos também são todos automáticos. Então, a pessoa chega no consultório, tá lá com o botãozinho do automático ligado, e é onde eu preciso ligar o da consciência, né? Olha, vamos começar a pensar nos seus atos, o que gera gatilho para você descontar a alimentação, as emoções na comida. Então, também é todo um processo. Por isso que eu falo que, primeiramente, a gente precisa começar a trabalhar o psicológico. Certo. Que é o que a gente fala dos costumes, né? Tipo, a palavra costume, que sei lá, às vezes fala, vou pegar o exemplo de camidazinho. Os costumes ainda é a mesma parada do hábito, que é tipo, uma coisa que traz já de tanto tempo, seja de eras, seja de semanas, meses, anos, que você inconscientemente acha Exatamente. que é o certo e pronto, acabou. Exatamente. Eu recentemente até eu acabei caindo em alguns conteúdos sobre uma galera falando sobre decidiu parar de beber, decidiu parar de consumir bebida alcoólica. E o quanto esse comportamento mostrou para ela que praticamente 90% das nossas confraternizações, das nossas comemorações envolvem bebida alcoólica, até o ponto de uma das dicas, né, que eu lembro da pessoa dar e para contribuir com isso era de ser mais fácil você fingir que você está tomando alguma coisa, qualquer coisa que seja, do que explicar para a pessoa e para a galera por que você não está bebendo, sabe? Então, assim, e é isso também, né? Algo muito cultural, né? Essa coisa da bebida e da comida, né? A comida até... não sei se, né, se a gente conseguiria delimitar um comparativo, assim, de qual é mais forte, mas eu vejo muito isso, né? Eu acho que o que é mais presente é essa coisa do... hoje eu fui bem no trabalho, vou comer uma besteirinha a mais. Hoje merecimento, compensação. Hoje o dia foi meio ruim, vou comer um negocinho a mais para compensar, sabe? Então, acho que esse seria esse comportamento, esse comer emocional, né? Porque o cérebro, na verdade, a todo momento, ele busca por recompensas. A comida é um jeito fácil, né? Exatamente, acaba sendo uma válvula de escape. Então, você comer algo gostoso acaba liberando os hormônios de bem-estar. Então, por isso que muitas pessoas
acabam tendo esse comer emocional mesmo. Para compensar, assim... Exatamente. Então, o dia foi ruim, o dia foi cansativo, foi estressante, eu estou ansioso. Eu vou comer algo para dar uma aliviada, para me sentir melhor. Tem um exemplo das pessoas frustradas que estão cada vez mais frequentes aí, que é por causa disso, que, tipo, para cada pequena coisa a gente anda se dando As recompensas, exatamente. seja café, seja fumar, seja, sabe, fazer qualquer outra coisa, muito por conta da vivendo no home office, etc. Você não tem mais esse controle de segurar um tempo e ter um merecimento. Sim. Exatamente. E aí o que eu trabalho lá com os pacientes, na verdade, dou exemplo. Na refeição livre lá, a Nutri liberou 2 fatias de pizza. Eu vou comer 5, ela não tá vendo. E aí, a questão de saciedade também, que a gente acha que a gente só está satisfeito quando a gente já está passando mal, né? Tá Abrindo o botão. né? Não. Mas aí a pessoa comeu ali os pedaços de pizza a mais e depois disso vai se sentir frustrada, vai se sentir mal e vai vir, né? Eu não consigo, eu não levo a sério, eu não me esforço. Então vai vir essa frustração, esse arrependimento. Mas é porque o cérebro realmente busca por essa recompensa ali na hora. Então é muito difícil você abrir mão quando você já está com a galera, você está com seus amigos ali no momento e tal. Então, tipo, parar para pensar que você está fazendo acompanhamento com a Nutri e que você tem 2 fatias ali só liberadas. Então, todo mundo vai na onda, né? E por quê? Age, na verdade, com a emoção. Pela busca dessa recompensa. Enquanto que a pessoa quer a longo prazo, por exemplo, se for o caso do emagrecimento, a pessoa tem que fazer hoje, um pouquinho amanhã. Então, são várias escolhas que, somadas, né, no dia a dia, vão trazer o resultado que é o emagrecimento. Porque o emagrecimento não será instantâneo. Então, não é aquela fatia de pizza que a pessoa deixou de consumir que já vai fazer ela emagrecer. Sim. E você já tem inserido, eu lembro que de outras conversas também, né? Você já tinha algumas práticas, né, para buscar esse apoio mais emocional, entender os formulários, né, que eu vejo sempre nas suas redes. Ainda tem acontecido toda sexta-feira, pontualmente? Essa sexta não rolou. Mas então... Essa sexta foi muito corrida, a semana em si, né? Com a adaptação também do novo trabalho na PAI, a rotina. Mas toda sexta, sim, toda sexta tem o formulário, eu mando. É a maneira que eu achei, na verdade, eu encontrei de manter os pacientes, os clientes mais perto de mim. Não dá tempo de entrar em contato com todos, né, diariamente, ou durante a semana, durante o mês. E é onde eu abordo mais essa parte comportamental mesmo, que é para as pessoas refletirem, né? Então, são 5 perguntinhas toda semana, não sei de onde eu tiro tanta criatividade, porque são perguntas diferentes. Eu pensei, eu já me perguntei isso, falei, mano, como é possível? Exatamente. 5 perguntas diferentes toda sexta-feira, eu vejo isso, eu falo, nossa. E mais ainda, né, quando a galera, né, eu lembro de algumas situações você comentando sobre, às vezes, uma baixa conversão dessas perguntas e, tipo... É porque realmente a pessoa tem que pensar, né? Tem que refletir. Então... E mais do que refletir, né? Se, às vezes, dependendo, acaba que a dificuldade de você dar a resposta verdadeira, né? A resposta honesta seja maior. Porque, às vezes, uma semana que você foi pior, né? Que às vezes você se sentiu... Enfim, teve mais recaídas, não sei se também pode ser um termo. Você olhar e falar, não, de fato, essa semana eu cumpri menos e eu fiz menos. Eu tenho uma paciente que sempre que ela não foi bem na semana, ela não responde. Ela já me assumiu isso. Essa semana eu não fui bem, não tenho por que eu responder. Não, se você foi mal, aí sim que você precisa responder. Você tem que refletir. Identificar onde foi a maior dificuldade, né? Sim, e é a parte onde realmente, né, eu falo que acaba auxiliando, é uma ferramenta a mais no processo do tratamento, do acompanhamento, né? E seria muito bom que todos respondessem, porque todos precisam trabalhar essa parte comportamental. Sim. Mas... por mais que não seja tão agudo em alguns, né? Eventualmente vai sempre ter alguma coisinha ali ao longo Exatamente, porque são questões que a gente realmente não para pensar, para refletir. Mas que, às vezes, ali você pega, para realmente, nossa, né? Olha, isso aqui realmente faz sentido, isso faz diferença. Eu realmente, né, para lembrar também daquela lembradinha que você está no acompanhamento com a nutricionista. Sim. E interessante, acho que então
Quem tiver mais curiosidade, agora acabou. Agora, se quiser saber mais, vai ter que entrar em contato e vai ter que se consultar com a nutricionista, tá? Marcar uma consulta. Chega De spoiler. Chega de spoiler, chega de consulta gratuita. Falar da sua experiência com a PAI, né? Eu acho que é uma das experiências mais recentes aí que você Isso. alcançou dentro da sua atuação profissional e que eu desconheço assim profundamente o que é que pode ser feito, o que é que você faz lá dentro e até antes da gente conversar era algo que tipo, ninguém fica pensando nisso, não sei se ninguém, né? Agora eu também generalizei demais, mas era algo que a gente acaba não pensando muito, né, sobre a atuação de outras áreas que não são as nossas. Às vezes está ali do lado um puta trabalho importante, mas a gente acaba não vendo, né? Então, Eu acho que o trabalho com as crianças autistas é melhor, porque minha mãe começou a acompanhar esse garoto e a gente não podia dar nada diferente para ele. Ele tinha uma coisa seleta que ele podia comer e que Eles só são a seletivos. nutricionista podia passar. E eu achei que ele é super, não é que é restritivo, né? É específico. Sim. Então, isso que eu fiquei. a sua mãe trabalha na PAI? Não, ela leva algumas crianças autistas que estão na série. Ah, tá. Entendi. De van. Não, de carro. Ah. Ela simplesmente. Não, mas, É poxa, ela faz um trabalho trampo aí, pô, voluntário. caralho, um É um trampo trabalho voluntário voluntário. aí importantíssimo, tá ligado? Que é, né, talvez, imagino que sejam crianças que talvez não tivessem acesso à parada, se não fosse o transporte da sua mãe. Que a intromissão continue. Essa criança autista, mas a família não quer tratá-la como uma criança autista. Acha que ela deve ser como qualquer outra criança. E não vê a necessidade de levar a criança na PAI, de levar no tratamento, Exatamente. de fazer uma comidinha diferente. E é um tratamento Isso é multidisciplinar, né? Para mim que também não vivia nesse mundo, que não fazia ideia, estando ali dentro agora, eu vejo o quanto é importante que se eles não estão nas oficinas, eles estão com a terapeuta ocupacional, estão com a fisioterapeuta, estão com a psicóloga ou com a nutricionista. Então, é um ambiente muito importante, muito legal, né? E a parte do acompanhamento em si é sensacional. Eu falo que cada paciente, né, é único ali, eles são muito carinhosos. É muito um crescimento, uma experiência, como eu falei, profissional e pessoal, né? É muito gratificante estar ali, aprender cada dia mais. Eu digo que eles aprendem comigo e eu aprendo com eles. E a questão de alimentação, cada um tem, né, a sua necessidade também. Muitos, né, com as outras deficiências mentais, intelectuais e físicas, às vezes com diabetes, colesterol, problema de excesso de peso. Então, são várias coisas que a gente acaba abordando, né? Conta, né? E fazendo plano alimentar, entregando. A comida vem da cozinha piloto, que é a mesma para todas as escolas. Então, é uma alimentação super saudável também, super bacana. Então, acompanho também o horário do almoço deles, quanto a ver quem está comendo, às vezes fica até brincando ali também, né? Ó, a Nutri tá de olho. Então assim, da sua rotina mais objetivamente falando assim, você tá lá todo dia? Não, eu tô de terça no período da manhã e de quarta no período da tarde. Então eu faço os atendimentos e aí no horário do almoço eu já corro lá para fazer o acompanhamento deles comendo, mas em si é atendimento mesmo, é o acompanhamento nutricional, né? Entendi. Então, é similar ao que você faz na clínica? Você Sim, recebe ele e tal, lida com cada exatamente. um individualmente? Faço o recordatório, anamnese, tiro medidas, o peso, monto o plano alimentar, as orientações, tudo normal. Ah, Maju, que legal. Acho que a PAI só tem a ganhar, né? Com uma nutricionista tão qualificada quanto você lá. E atenciosa, né? Eu acho que a gente ali é um espaço de realmente, né? De esse cuidado que você falou, multidisciplinar. Não é só uma coisa, né? Não é só alimentação ou só... É realmente oferecer um suporte, Não né? é só frequentar, né? É usufruir dos serviços ali que são prestados. Os profissionais também são excelentes. Então, é um tratamento mesmo em equipe. Então, alguns profissionais chegam, Maju, chama, né? Tal pessoa está precisando de acompanhamento ou de suplementação. Alguns usam sonda também. Então,
é um pouquinho de aprendizado a cada dia. Nossa, isso é muito legal e bem bacana também, né, de saber que a PAI agora, pensando assim, é uma instituição presente em todas as cidades do país, assim, algo Eu que acredito existe em em, todos os lugares? eu acho que não. acredito em todas as cidades, acredito que não. Acho que todos é meio forte, né, mas assim, Sim. então, porque, pô, muito bacana, né, saber que esse trabalho existe aqui em Santa Rita, Sim. porque, né, olha o tamanho do suporte que ele provém, né, E é para todas. muito bom. Realmente, eu acho que todos deveriam ter acesso. Não só. Vamos lá, peraí. São 286 entidades em 261 municípios. Não, estou falando de São Paulo. Mas, tipo, então já a resposta já é não deveria ser. Interessante. Então, pô, acho que São Paulo deve ter mais de uma, né? Porque, então, se for considerar aí, deve São Paulo, Campinas, das maiores devem ter mais de uma, deve ter cidade que não tem. É que aí a cidade que não tem eventualmente compensa, né? Tipo, vai na de São Paulo e tal. Mas é bacana que a instituição exista, assim. Vou ser bem honesto, a gente sempre ouviu falar, né? Quem mora em Santa Rita, tenho certeza que sempre ouviu falar da APAI de uma forma ou de outra. É um projeto assim que eu também desconheço, assim, para ser bem honesto, de entender toda a atuação e tal. Muito bacana ter um vislumbre assim, né, do que acontece, do tipo Sim. de suporte e apoio que a instituição fornece, né, para a população da cidade. Quantas pessoas você atende, assim, mais ou menos lá? Você Bom, tem um número mais ou menos? 212 assistidos. Puta que pariu. Isso. E aí agora tem outros projetos, né, que fizeram ali do NAI, que são pessoas que vão para o tratamento da saúde em si, né, não fazem parte das aulas. Que porra de barulho é esse? Então, assim, a gente conversa muito. A fisioterapeuta também, esses dias, me encontrou por ali. Ah, Maju, chama tal pessoa que está precisando de uma consulta. Então, a gente vai tendo essa troca também. É muito bacana. E, às vezes, a gente tem que entrar em contato com os familiares, né? Então, é um trabalho Nossa, muito legal. bem complexo, né, também, porque Sim. a questão do contato com os pais é algo, né, pô, não sei o que tipo de situação envolve falar com os pais, mas imagino que eventualmente sejam situações que, né, que possam ser delicadas, né, então Sim. todo esse trato com outros seres humanos, eu acho que é algo que agrega pra caralho, né, na nossa Sim, e aí quando construção. houve a oportunidade, eu fiquei muito entusiasmada, né? E eu lembro que foi até um dia que eu fui fazer a entrevista e na verdade, quando a diretora me ligou, eu achei que era para a área da cozinha em si. E eu aceitei fazer a entrevista, mas eu falei, eu vou chegar lá, é para a área da cozinha e eu vou dizer que eu não gosto e que eu vou indicar outra profissional. E aí ela falou para mim, porque eu não imaginava também que tinha esse acompanhamento nutricional, que tinha uma nutricionista que trabalhava lá. Então eu fui zero expectativa. E aí a hora que ela falou para mim, né, a gente batendo papo, e aí ela falou para mim, é para acompanhar mesmo, né, os alunos, os assistidos nutricionalmente. Aí o olho já brilhou. Falei, meu Deus, agora é uma entrevista. Aí já me arrumei na cadeira, falei, agora ficou sério. Acho que ia lá passear, bater um papo. E aí ela falou, conte um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua atuação. E aí eu, a todo momento, deixando bem claro que era a área clínica que eu gostava, né? Porque até então eu estava achando que era para a área da cozinha e, nossa, a hora que ela falou, eu já fiquei super entusiasmada, né? Que legal. Então foi muito bacana. E no dia seguinte ela me ligou, né, perguntando se eu já queria começar, se eu podia, se eu tinha interesse. E eu falei que sim, nem pensei duas vezes. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu fui para psicóloga, né, que eu faço terapia. Senão, muito importante, gente, façam terapia. Fiquei surtando na psicóloga, né? Meu Deus, acabei de participar de uma entrevista e agora? E aí entra muitas áreas, né, que talvez a gente não se sinta profissional, não se sinta com potencial, e meu Deus, e tudo ao mesmo tempo, quero, mas não sei se eu consigo, e ela, calma, pelo amor de Deus, uma coisa de cada vez, respira. E, enfim, deu tudo certo. Interessante, Maju. Acho que, enfim, já está mais que claro, né, a belíssima trajetória da Maju aqui em Santa Rita, e não só por tudo que você conquistou, mas por todos os desafios, né, que você teve que superar ao longo desse caminho.
Acho que é muito bacana. Muito da ideia do podcast, né, igual eu tinha comentado no começo, tinha um pouco essa ideia no início de mais direcionado para pessoas que tivessem, né, pessoas e projetos que tivessem atuação na internet e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana poder construir um espaço que sirva para contar histórias e para a gente conhecer trajetórias como a sua, sabe? Porque não dá para contar tudo na internet, né? Não tem dá. como. A gente não mostra tem ali como. também muito superficial, né? Então, o que realmente acontece, como é a rotina, como é feito o trabalho, muitas vezes passa ali meio que por cima. E a gente sabe também, ainda mais trabalhando com internet, que Instagram especialmente, né? Embora tudo isso que a gente comentou, as pessoas precisam ter como se relacionar com você e como você trabalha a sua vulnerabilidade, como você trabalha os seus fortes e tudo mais. Mas a gente sabe que em um espaço como o Insta, por exemplo, ainda tem aquela coisa da imagem, né? Da percepção que as pessoas têm de você. Então, seu posicionamento. A maneira como você trabalha a sua vulnerabilidade é algo muito delicado, né? Porque entender que também é um espaço onde algumas restrições vão acontecer, né? Porque tem partes ali do nosso cotidiano que às vezes não é tão legal, não é tão bonito, mostrar, não é tão vistoso, né? Digamos assim, para um espaço como o Insta, né? Então, acho que é muito bacana, né? O Pod vem bastante com esse propósito de ser um espaço onde a gente possa aprofundar mais conversas, onde a gente possa realmente conhecer partes da história dessas trajetórias que num trabalho normal de rede social a gente acaba não tendo espaço, né? Exatamente. Então aqui eu acho que já deu para a gente ter um gostinho, né, de tudo que a Maju faz em Santa Rita, de tudo que ela alcançou trabalhando pela internet, né, e se posicionando dentro da internet sem esse receio de o que as pessoas vão pensar, o que vai ser, se vai dar certo ou não, e enfim, sempre com esse desafio, né, presente. Exatamente. Mas ainda assim sabendo, encarar e ir para frente, apesar de tudo isso. Tentar, né? Tentar, exatamente. Eu acho que, enfim, o Pod se relaciona muito com isso, porque no começo o tentar era o que parecia a única possibilidade, né? Tipo, a única coisa que eu posso fazer é tentar. E, estamos aqui, né? Exatamente. Então, acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui no episódio. Agradecer a Camila, ao Bruno, os dois queridos que estão aqui dando um suporte. Vocês não estão vendo, mas estão aqui por trás das câmeras dando um apoio para a gente. E, enfim, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou por aqui. Agradecer a Maju por ter aceitado o convite, não só de hoje, mas das outras 39 vezes em que a gente tentou gravar alguma coisa. Nas vezes em que eu fui lá no consultório dela, a gente arrastou mesa para cá, arrastou poltrona para lá, tomei café, a gente, fiz a festa lá no consultório, e foram movimentações assim muito importantes para o projeto, porque foi o que me fez falar, não, beleza, mais uma pessoa já falou assim, não é tão maluquice assim, então eu vou continuar e pode ser que talvez dê certo. E aí a gente está aqui hoje. Então, Maju, obrigado pela conversa, pelo convite de todas essas vezes, por toda a disposição mesmo. A gente já percebeu que a mulher é ocupada. Então, assim, essas 2 horinhas que eu aluguei dela aqui, não é para qualquer um, não, tá? Então, assim, Maju, eu queria agradecer. E, enfim, se você quiser deixar alguma mensagem, quiser deixar algum último comunicado para o pessoal, vai ser o seu momento. Bom, eu que agradeço, né, pela participação, a oportunidade de contar um pouco da minha história. E falar para as pessoas realmente investirem nos seus sonhos em rede social, mostrar a vida real, mostrar o trabalho, mostrar sobre a realidade, a vida de vocês, e que é assim que as pessoas se conectam, é assim que as pessoas conhecem a gente, é assim que nós conhecemos as pessoas e que realmente dá certo. Dá certo, né? Então, vamos ver o que a gente constrói aí nos próximos capítulos. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente fica por aqui até o próximo episódio. Até!